tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você os sintomas do hipotiroidismo ou quando a tireoide passa a funcionar de uma maneira pior, sem conseguir produzir os hormônios que ela secreta normalmente nas quantidades necessárias ou até mesmo sem produzir hormônio nenhum. Vou te falar o que seu corpo, o que acontece no seu corpo, quais são os sinais, quais são os sintomas desse desequilíbrio na tireoide. Então fica comigo até o final. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. A tireoide é uma glândula que fica mais ou menos aqui no nosso pescoço, por aqui assim. Parece uma borboleta abertinha assim, e ela tem uma função muito importante, ela secreta alguns hormônios que são muito importantes para o correto funcionamento do nosso metabolismo de uma maneira geral, para as reações metabólicas, inclusive está relacionado um pouquinho com a quantidade de oxidação de carboidrato, de gordura em algumas pessoas, além de ter outras funções muito importantes para o ritmo cardíaco, para o bom funcionamento do aparelho cardiovascular de uma maneira geral. Então, por isso, a correta secreção dos hormônios da tireoide é muito importante. Pode ser que você tenha um hipotireoidismo, ou seja, um má funcionamento da tireoide, produzindo menos ou nenhum hormônio por causa de algumas questões. Algumas pessoas tomam remédio da tireoide para emagrecer por conta própria, achando que você vai emagrecer, isso é um absurdo. Mas enfim, existe gente que faz isso e aí acaba diminuindo a produção naturalmente da glândula, né, dos hormônios pela glândula, porque o organismo pensa que não precisa produzir porque a pessoa está tomando. Então arruma um problema para a vida inteira. Outras pessoas acabam que tem algum problema de hipertiroidismo e o tratamento faz com que você diminua a produção e muitas vezes nunca mais produz os hormônios. Pode ser algum tipo de câncer, pode ser algum tipo de problema autoimune mesmo. Então as causas são muito diferentes para a pessoa diminuir ou não conseguir mais produzir os hormônios da tireoide, mas os sintomas são sempre muito parecidos. Eu vou falar deles para você agora. Uma coisa importante para te falar é que normalmente esses sintomas do hipotireoidismo acontecem quando abre o quadro, quando a pessoa realmente começa a ficar com a tireoide com menor produção dos hormônios, mas normalmente tem um certo ajuste do organismo na maneira de que ele se adapta e a pessoa percebe menos esses sintomas. Por isso que é muito importante, se você começar a sentir alguma coisa diferente no seu organismo, você procurar o seu médico para ele fazer os exames de sangue, fazer os exames do seu organismo de uma maneira geral e verificar qual é o tipo de problema que você tem, porque às vezes, da mesma forma que com a pressão alta, os sintomas aparecem, há um certo equilíbrio naquela condição de doença e os sinais, os sintomas ficam um pouco mais camuflados e isso acaba sendo perigoso a médio e longo prazo. O primeiro sinal, bem clássico de quem tem algum problema de tireoide com relação ao hipotireoidismo, é a fadiga. Como eu te falei, a tireoide está muito relacionada aos processos metabólicos, à oxidação de gordura, carboidrato, proteína, e normalmente as pessoas que têm hipotireoidismo são pessoas mais cansadas, mais fatigadas, com menos ânimo, menos disposição. Inclusive, algumas pessoas que têm hipotireoidismo tem depressão, então tem essa questão neurológica também envolvida, não só a questão física, do cansaço físico, mas também a questão neurológica, da depressão, da falta de estímulo, da falta de ânimo, que está relacionada a uma parte mais neurológica. Inclusive, algumas mulheres desenvolvem o hipotireoidismo durante a gestação, e aí isso é muito importante que tenha um acompanhamento, porque é perigoso para o desfecho da gestação, e algumas mulheres no pós-parto desenvolvem o hipotireoidismo, quando sai a placenta e os hormônios ficam todos bagunçados, e esse desenvolvimento do hipotireoidismo pode dar uma maior predisposição da depressão pós-parto. Então, essa relação não só da fadiga, do cansaço físico, mas também da relação neurológica, da tireoide e o bom humor, a boa disposição está relacionado. Como eu te falei, a tireoide também ajuda, os hormônios da tireoide, a regularizar um pouco o sistema cardiovascular de uma maneira muito fina. Então, quando você tem uma menor produção dos hormônios da tireoide, você pode ter mudanças no ritmo cardíaco, principalmente sob esforço e atividade física. Então, se você tem hipotireoidismo, não deixe de tomar o seu remédio todo dia em jejum, porque isso pode ser perigoso para o seu sistema cardiovascular. E se você começou a sentir alguma coisa diferente, palpitação, algum tipo de mal-estar
cardiovascular, você se sente um pouco diferente, procure o seu médico. Outro sintoma clássico do aparecimento do hipotireoidismo é o ganho de peso. Como eu te falei, os hormônios da tireoide são muito relacionados a esses processos metabólicos, as reações metabólicas de queima de gordura, acúmulo de gordura, proteína, e quando eles estão sendo secretados em menor quantidade, o seu organismo fica querendo estocar a energia em forma de gordura, então o ganho de peso realmente acontece e o metabolismo realmente fica mais lento quando aparece o hipotireoidismo. Eu falo disso com mais detalhes ainda, explico essas questões de reação metabólica no meu vídeo de hipotireoidismo engorda e emagrece, dou várias dicas de alimentação lá, como tentar reverter essa questão do metabolismo, então assiste o vídeo que você vai gostar com certeza. Outro sinal interessante, sintoma, é que as pessoas têm mais sensibilidade ao frio, como as reações metabólicas estão mais lentas, estão mais difíceis, as pessoas sentem mais frio nos mesmos ambientes que antes sentiam calor ou estavam bem. Então, se você começou a perceber que atualmente sente mais frio, onde normalmente antes estava legal, pode ser um sinal de alerta também. Como os folículos capilares são regulados também pelo hormônio da tireoide, as pessoas que produzem menos desse hormônio têm mais queda de cabelo e mais dificuldade do bom crescimento do cabelo, ter aquele cabelo cheio. Então, normalmente, quando abre o hipotireoidismo, quando abre esse quadro no organismo, as pessoas percebem uma queda muito acentuada dos cabelos também. E, além disso, a pele fica mais ressecada, às vezes coçando, descamando. São dois sinais que você tem que se ligar. Os hormônios da tireoide também parecem ter alguma relação com o aparelho gastrointestinal que a gente ainda não conseguiu elucidar completamente, mas já se sabe que as pessoas com hipotireoidismo têm maior probabilidade de ter prisão de ventre. Eu tenho até um vídeo aqui no canal dando várias dicas para melhorar a prisão de ventre, se é o seu caso, suco, algumas receitas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para te ajudar se você estiver passando por esse problema. Dependendo do tipo de hipotireoidismo que você tem, na verdade, dependendo da causa para o hipotireoidismo ter aparecido, você pode ter um aumento da glândula tireoide, porque pode ser que a sua hipófise mande o sinal para a tireoide trabalhar mais para produzir o hormônio que ela não está conseguindo produzir. Com isso, ela vai ser muito estimulada, vai hipertrofiar, vai crescer. E normalmente as pessoas que têm problema de tireoide têm isso aqui um pouquinho mais aumentado, mais inchadinho. Normalmente, se a pessoa começa a fazer algum tratamento, começa a suprimir um pouco essa questão do estímulo externo à tireoide, ela pode ir atrofiando e voltando ao normal com o passar dos anos. Nunca volta a ficar 100% como era antes, nunca é uma palavra difícil, né? Na maioria dos casos, não volta a ficar como antes, fica sempre um pouquinho aumentadinho, mas esse aumento da glândula é normal nesses casos do hipotireoidismo. Se o seu pescoço começou a ficar inchando mais do que normal, essa parte aqui de cima também é outro sinal para você se ligar. Como os hormônios da tireoide ajudam a regular outros hormônios do nosso corpo, no caso das mulheres, as mulheres que têm hipotireoidismo podem ter um fluxo mais intenso menstrual ou ciclos irregulares, pode ir tanto para mais quanto para menos, vai depender da mulher. Então, se você também está tendo esses problemas com relação à sua menstruação, pode ser mais um sintoma. E por último, mas não menos importante, muitas pessoas que sofrem de hipotireoidismo têm dificuldade de concentração. Então, se você normalmente está com dificuldade de prestar atenção numa conversa até o final, em acompanhar um filme, em lembrar de alguma coisa, ler um livro, se distrai muito, pode ser que isso também esteja relacionado com o bom funcionamento da sua tireoide. Se você sentiu que tem algum desses sintomas, ou mais de um, ou todos, ou vários, vai no seu médico, procura ajuda do seu médico, preferencialmente um endocrinologista, mas se só tiver o clínico geral no seu posto de saúde, na sua cidade, não tem problema, busca um médico para ele fazer um exame de sangue e verificar como estão os seus hormônios da tireoide, porque a partir dessa análise ele vai poder prescrever para você o remédio para você tomar. Esse remédio você vai tomar em jejum todos os dias, é um comprimido, não tem problema nenhum, depois disso a vida passa a ser normal, é completamente curável não porque não cura, né, mas tratável, administrável, é só você tomar um remédio que tudo fica bem, mas não negligencia isso, porque como eu te falei, a tireoide, com menos produção dos hormônios, pode dar algum problema no seu coração, na parte neurológica, no bem humor, no bem-estar geral da sua vida. Ninguém tem que passar por isso, então busca ajuda, tá bom? Eu também tenho outros vídeos sobre tireoide, como eu te falei, mais uma vez eles vão estar aqui embaixo no canal, várias receitas, várias dicas pra você. E você, agora conta pra mim aqui embaixo, você tem hipotireoidismo, tem algum desses sintomas, ou você sente outras coisas que eu não falei aqui, me conta aqui embaixo. Se você conhece alguém que tem hipotireoidismo, ou pode estar passando por essa situação, compartilha esse vídeo, vamos ampliar nossa rede do bem.
para eu poder ajudar junto de você o maior número de pessoas possível. Falando em ajudar, curte o vídeo porque aí você também está me ajudando. E se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todo dia sobre várias condições de saúde diferentes, pressão alta, diabetes, hipotiroidismo. Você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!